Em espírito e verdade, queremos dar início a essa gostosa reunião. Jesus, com devido respeito à tua ilustre pessoa e do Espírito Santo que está aqui, nós queremos segurar firme em nossas mãos o que tu disseste, e o que tu diz não volta atrás. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali tu estás. Portanto, somos mais que 3. E mais as pessoas que vão escutar nessa aparelhagem que não tinha na época dos apóstolos. Portanto, que seja uma bênção para todas as famílias aqui representadas. Amém. Amém mesmo. Amém? Glória a Deus. Está transmitido já? A todos, irmãos, amigos, católicos, espíritas, espiritualistas, que todos são bem-vindos. Você já pensou, na época de Jesus e dos apóstolos, se tivesse essa aparelhagem, Sermão da Montanha, quando Jesus falou, não tinha. Podia ter. Porque tudo que o homem pretensiosamente pensa, que inventa, quando eu estive com Jesus, Jesus disse para mim assim, diga que ninguém inventa, descobre aquilo que meu pai já inventou. Glória a Deus. Então, por exemplo, o Senhor falou coisas para mim em 86, que quando eu disse em Belém, muitos, educadamente, lógico, disseram assim, pastor João, está enlouquecendo, não é possível. Eu falei em celular, falei ter um dispositivo pequenininho colocado dentro de um aparelhozinho. Eu não tinha uma maneira de falar. Eu vi o que o senhor mostrou, não. O pessoal não creu. Não demorou 3 anos, o pessoal tudo de celular aqui, ali, acolá, que era caro, não era qualquer um. Mas hoje parece que é barato, todo mundo tem. Mas é impressionante que Jesus me mostrou isso. Você está ouvindo aí? Ele me disse, isso tu não vai ter. Se alguém da tua família tiver, pode ter. Tu não quero. Não te quero com internet. Que é internet, senhor? É um pequeno televisor, assim. Para ter uma ideia. Eu não te quero. Eu vou saber por quê. Se tu tiver, tu não vai ter descanso. Eu gosto mais que me escrevam cartas, viu, filho? Desculpa, senhora. Que me mande assim uma carta. Eu não mostro para ninguém, nem a minha senhora, ninguém. A Maria é fantástica, ela não entra e abre minhas gavetas para nada. Ela sabe, há segredos de mentes, de coração, pessoas assim apavoradas, pessoas que, com devido respeito à Igreja Católica, pessoas que se confessavam, um sacerdote, e estão acostumadas, às vezes, vêm me contar certas coisas. E eu digo, ok, vamos fazer o seguinte, eu não quero saber de nada. Você vai se ajoelhar também, e vou dar assim 3 minutos para a senhora, ou o senhor, fica quietinho, pensando em tudo que vocês queriam me dizer. Eu cuido do meu. Pensou? Pensei. Então, Jesus, que ele pensou, quando a gente pensa, é um celular que nós temos, somos cheios de células, transmitimos para o céu. Eu concordo com os pedidos deles, não sei o quê, mas concordo. Então, quando 2 concordam, não fui eu que inventei a fórmula, foi Jesus, o teu Patrício, viu, minha querida irmã israelita. Ele que disse, quando 2 na terra concordam com algo, ele e o Pai concordam no céu. É que a gente, sabe qual é? A gente concorda e ficamos assim, será que... Estragou tudo. Se você pensa, será que vai funcionar?
Estragou. Vai funcionar assim. Porque você entregou nas mãos de Deus e já agradece. O Senhor me disse assim, João, muitos ficam pensando que fazem um pedido e o negócio acontece. Tu não sabes por quê? Eu gostaria de saber. Fiquei pensando, será que é fé que eu tenho? Pensei assim. Pensei. Não adianta pensar perto de Jesus que ele sabe, né? Não, não é bem o que tu está pensando. Ih, caramba, o que será, né? Então, para saber, é que tu pede. Foi o que eu disse? Pede. E depois? Agradece. Quando você agradece, 1, 2, 3, não vai pedir mais, não. Senhor, eu te agradeço que pela fé, creio que o irmão, a irmã, porque Jesus disse assim para mim, João, ô garotão, tudo bom? Bem-vindo. É difícil dizer. Você pede para sua família, você pede para os seus filhos, você pede... Como é que tu faz, João? Eu acho que 10% eu peço para uma família. Você pede 1% pela sua família. 99% pelos outros. Eu nunca pensei que eu estava, viu? Faturando lá em cima. Porque, olha lá como ele pede. Com intenção. Porque eu quero ver todos felizes. Eu quero ver as pessoas felizes. Então, o segredo da minha vida é que eu desejo sempre que aconteça. Quer saber por quê? Você em casa? Porque eu não sou burro. Quando você pensa negativo de alguém, é marcado lá em cima. Pontos negativos na tua ficha. Eu vi, o senhor mostrou. Ele mostrou assim. Quando eu orei pela ressurreição do Lauro, né? O senhor me mostrou, né? Estava gravado lá. Senhor, tu podes, porque tu fizeste. E eu creio que está na Bíblia, que tu fizeste. Eu creio que tu ressuscitasse muito mais do que a Bíblia conta. Com base no que João diz no último versículo do Evangelho de João. Se todas as coisas fossem registradas, nós tínhamos que ter um caminhão carregando, né, a Bíblia em fascículos, né? Então, eu digo, Senhor, com base naquilo que não está registrado. Isso é fé. Fé em quem? Na palavra do ungido de Deus, o mais jovem que era João. Porque Jesus não sabe errar. Você sabia? Ele poderia ter escolhido Mateus, Pedro, Tiago, André, Tomé. Ele escolheu João, que era o mais jovem. Porque ele sabia que João só abria a boca quando tinha absoluta certeza que aquilo tinha fundamento. Então daí que o Senhor chama ele. Ele disse, mas senhor, João estava exilado. E o Senhor tinha exilado. Exilado para vocês. Estava preso, porque a ilha de Patmos era um presídio internacional. O Império Romano não era assim, criminoso. Era políticos, a religião era considerada uma coisa assim, tipo uma política. Então, a lá está incomodando. E João tinha uma maneira de pregar, conta, a Bíblia fala, umas histórias que foram escritas através dos anos, que João era teimosamente, quando ele chegava assim, a paz do Senhor, né? Filhinhos. Vocês já viram o que ele disse? Vamos dar uma olhadinha aí.
esse João é fora de série. Tá? Eu sem saber, Jesus disse para mim assim, tu sem saber, tu tens imitado João. Olha aqui, primeira carta. Você está em casa aí, tem a Bíblia? Veja a primeira carta do apóstolo João, o primeiro versículo. Ele começa assim bonito, escrevendo bonito. É um assunto profundo aqui. O pessoal não presta atenção. O que era desde o princípio. Quer dizer, desde o princípio de quê? Do mundo, da pregação do Evangelho, ele mostra que o que ele vai falar tem base no Verbo eterno. É Jesus. O que era desde o princípio, vírgula, o que temos ouvido, quer dizer que ele ouviu. Imagina só, irmãos, se nós... Bem-vindo, querido irmão. A paz. A paz, nobre colega, pastor Paulo. Mas hoje ou mais amanhã vai ser pastor. Ele já é ungido. Próxima terça-feira, quando estivermos lá na tua casa. É terça? É, terça. Você prepara lá suco de uva e pão cortadinho. Vai ser a primeira ceia que você vai dar, vai aprender. Vou passar para você isso, porque eu estava falando com alguém, não vou dizer quem, ele disse, eu creio mesmo que foi Deus. Por quê? Paulo não existe. Por quê? É bom demais. Não vou dizer quem. Mas dá graças a Deus. Tua senhora? Ela tem curso hoje. Ah. É hoje, amanhã e depois da manhã. Ah, mano. Estou falando aqui sobre o nosso querido irmão João. Pode sentar aí mesmo. Pegasse bem não. Fica no cantinho para controlar. Então, o João começa lá sobre o verbo da vida, né? Que era desde o princípio. Então, temos ouvido, se nós pudéssemos ter escutado. Vou continuar para você ver aonde que estava mesmo a coisa que o Senhor me fez ver mesmo. E que temos visto, ouviram e viram com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Quando ele cumprimentava Jesus, apalparam o Senhor assim. Depois quando ele ressuscitou, é ele mesmo, é. O Senhor diz, me apalparam, que podia ser um espírito, né? Bom, versículo 2. E a vida se manifestou em nós. Note bem, ele podia dizer assim, e eu. João não era metido a boca, não. E nós quem? Ele e os outros. Tá? Nós temos visto e dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestado. Porque Jesus é um tremendo presente de Deus. Vocês estão... Olha, que eu estou fazendo isso aqui, ó, os 3 dedos assim. Esses meus 3 dedos, eles são distintos. 1, 2, 3. Mas eles estão ligados aqui na base. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são ligados pela base. Mesmo que Jesus veio, continua ligado. E a base, se Deus, Jesus disse assim quando estava aqui na terra, Deus é Espírito, e para não deixar dúvida, e verdade. Sério, tira da cabeça outro pensamento. Além de ser Deus, é o Espírito e é a verdade. Da mente de Deus só sai verdade. Da boca de Deus só sai verdade. E além disso, Deus não tem um Espírito. Deus tem 7 Espíritos. Você já pensou? 7 Espíritos. Cada um tem o seu pensamento, mas tão ligados.
que não entram em choque. Por isso é que eu vi, né? A esposa dele me deu uma lição, viu? A esposa do pastor Paulo aqui, porque eu falei a respeito, de quando eu estava na frente do trono, né? Eu disse, é bonito, não tem como a gente explicar, né? Parece cristal, não é? Uns dizem que é um marfim, não, é outra coisa. O que é? O senhor disse assim, não existe na terra. Tá bom, senhor. Mas ele está sentado ali ou ele saiu? Não, ele está sentado. Mas eu não estou vendo. Mas tu vai ver. Vais ver para poder entender o que é vivermos em unidade de espírito. Pensei, Pai, Filho e Espírito Santo. Estava errado. Pai, Filho e Espírito Santo tem união. Mas o próprio Deus, a pessoa com certo espírito, eles estão sempre assim, em movimento, entrosados, assim. Uma comunhão de pensamento. Olha, a turma que está me ouvindo, comunhão de pensamento, vai ficar contente. O Pai tem uma comunhão de pensamento dos três espíritos. Quando um pensa, outro pensou, outro pensou, outro pensou. Sempre bem. Com os 7 espíritos? 7 espíritos. E quando terminou a reunião, a esposa dele perguntou assim, pastor, o senhor já leu esse livro? Ele é um cientista, né? Não. É bom? É. Tem certeza que não leu? Não tenho tempo. Eu gostaria de ler, mas eu tenho que estudar a Bíblia, ler livros de homens de Deus que têm tido experiências, né? Porque esses 7 espíritos de Deus, ele dá, cada um dá milhares de experiências, milhões de experiências, cada espírito, milhões de experiências para as pessoas na face da terra. Né? Então eu gosto de ouvir. Fulano teve uma experiência. Mas ele não é da nossa denominação, pouco importa, mas é de Jesus. É de Jesus? Ok, quero ouvir. Quero ouvir. Então tá. Então, ouvindo, a gente aprende. Porque se eu não tivesse prestado atenção, eu não ia dizer na casa do Paulo, e a esposa dele não deixa passar em branco, disse assim, quando terminou. Olha aqui, pastor. Ele pode depois dizer, um dia, quando ela vier aqui, ela traga, para mostrar para vocês, uma descoberta cientista. Ela não disse isso, porque os outros vieram olhar ali, e eu fiquei, obrigado, senhor, obrigado. Olha, se eu tivesse dito errado, mas se eu tivesse, para ficar mais bonitinho, com 7 espíritos, um pezinho assim, um do lado do outro. Mas não, os cientistas descobriram uma coisa que depois vou deixar para nossa irmã contar para vocês. É uma bomba que cientistas descobriram. Viu? Vocês já repararam nos evangelhos, alguns, nem todos, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano? Sim. E tem um dos evangelhos que não vem lá de Adão, vem daqui para lá. Tá? Fulano foi gerado pelo fulano, e Adão de Deus. E Adão de Deus. Eu não tinha reparado isso, tinha lido, não tinha reparado. Quando eu estava com o senhor, claro, depois que tu voltares, não muito longe desses dias, os cientistas já descobriram uma célula que tem no organismo dos homens, dos seres humanos, chama-se DNA. Então, e Adão tem a célula do meu pai. Foi o meu pai que fez, ele fez com as mãos, plantou dentro daquele corpo uma célula de vida. Dizem que um cientista japonês descobriu que nas cinzas, que eles guardam aqueles potezinhos, né? Nós aqui no Brasil também, caiu lá no chão,
de um avô, não sei quantas gerações, acho que o japonês que cuidava, cientista, não ia ficar bravo, eu vou examinar essa cinza no laboratório. Examinou. No meio daquelas cinzas, uma célula viva. Aí examinou os outros, célula viva. 3 ou 4 coisas assim, examinou, não tocou mais nos outros. O que será isso? E vocês que vão dizer? É essa célula que vai ouvir tá, 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 o cara ali tocando. Ela escuta, ela é viva, recebe a vida e o corpo volta a ser. Com essa descoberta da ciência, pouco a pouco está caindo por terra vãs filosofias que nada tem que ver com Deus. Quando há uma coisa assim que eu não consigo entender, eu digo, oh Jesus, eu não entendi isso, eu gostaria. Mas que bom que algum cientista ateu deixe de ser ateu ao descobrir algo que grite alto, Deus existe. Deus existe. E é o que nosso querido irmão João está tentando. Imagina só, escrever isso lá no primeiro século, tinha que ter um cuidado. Isso era demais. Os gregos ficavam assim. Os gregos sempre foram muito de filosofia, né? Mas, que é isso? É uma filosofia. Porque a primeira vez que Paulo pregou em Atenas, eles acharam que isso é um grande filósofo. É um grande filósofo. E, digo para o irmão, de fato, a filosofia divina. A filosofia divina que nos garante a salvação através de Cristo Jesus. Amém? Então, nós somos, por exemplo, assim, eu me lembro tempo de menino que cantavam assim na igreja. Hoje, não tem nada a ver com os corinhos bonitos que nós temos. Mas o inário e mesmo a harpa da Assembleia de Deus, Cantor. para colocar hinos no cantor cristão e no cantor dos metodistas também, tinha que provar por A mais B que o compositor tinha uma vida limpa. Hoje, não quer dizer que não tenha, mas fulano. Umas coisas assim, porque quando a gente canta certos corinhos, ótimo, mas nos momentos de maior enlevo espiritual, me vêm certos hinos que cantavam na... Eu era menino, não sabia ler, né? Eu aprendi a ler muito tarde, quase com 9 anos, a gente ia para o colégio com 9 anos, fui com 9 anos. Eu era apaixonado pela leitura, quando eu aprendi a ler, eu quis ler em primeira, foi Daniel. Daniel teve na cova dos leões. Mas, pai, os animais, está escrito. Mas por quê? Meu pai, mas, muito simples, assim, gaúcho. Meu filho, quando vier um circo aqui na cidade, papai vai pagar para tu ver os animais. Pagava lá R$500. R$1.500 para ele. R$1.000 era um cruzeiro, R$500, 50 centavos. E papai falou para o cidadão qual é a hora que vocês dão comida para os animais. Leão, tigre, a pantera, tinha. Circo, 7 irmãos alemães. 7 irmãos. Eram 7 irmãos. E depois que eu olhei, então, papai, o que tu disse? Eles comendo carne. Tu viu o cheirinho do churrasco? Não. Leão não gosta de churrasco, gosta de
carne crua. Por isso que aqueles leões cheiraram, o cheiro de Daniel era churrasco, não era carne crua. Estava cheio do Espírito de Deus. Olha a filosofia Deus. do papai. Eu captei isso, né? E é mesmo. Você está cheio do Espírito, o demônio não chega perto. Porque no mundo espiritual você está cheio de Espírito, porque você foi colocado no braseiro do Espírito. Eu me lembro do dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Era aquele calor gostoso, assim, uma coisa, para mim, um espanto. Quem sou eu? Eu não sou pastor, nem quero ser pastor, mas não. Rapazinho, não pode ser. Senão, não tem lógica. 17 anos batizado no Espírito Santo e tal. E eu sabia que tinha sido batizado no Espírito Santo. Mas havia um ensino errado. Você que está ouvindo, cuidado, tem ensinos errados. Que só era batizado aquele que falava línguas. E o papai também tinha aprendido isso assim. E os batistas, eles quase não buscam, eles têm um respeito tão grande, tão grande. Não há que seja contra, eles têm um respeito por causa de certos abusos. Eles têm medo de certos abusos ofender o Espírito Santo. Então eles têm lógica no ponto de vista deles, mas em contrapartida deixam de aproveitar a bênção que é o Espírito Santo. E eu tinha essa lógica assim, né? O pai também. Quando eu vi que Deus não escolhe lugar, o primeiro avivamento que eu vi foi na cozinha lá de casa. Que era a maior peça, a maior sala, era a cozinha. Né? No inverno acendia o fogão a lenha, né? A juventude ia para lá, e o papai cuidava dos jovens, assim, né? E caiu aquele fogo do Espírito. Os jovens sendo batizados do Espírito. Papai e mamãe já era, né? Mas eu vi tantos assim. E eu tinha o quê? 6 anos. Não era para estar dormindo? Atenção, papai e mamãe. Olha o que meus pais faziam. Meu papai não, papai estava trabalhando. Mamãe em casa. Hoje vai ter continuação aqui em casa. Vai dormir à tarde para estar acordado no culto. Depois o pai dos meus amiguinhos, irmão Marcos, papai, como é que... Mas, cara, eu nunca vejo os filhos de vocês, os cultos de oração, não, eles ficam em casa dormindo, que tem que ir no outro dia, mas o colégio não é de manhã, a Marta, minha mãe, faz ele dormir 2 horas da tarde. Eu não forçava, não, mas olha, não se força para as crianças. Se tu prestar atenção no culto, depois do culto, eu vou te perguntar 3, 4 coisas. Para acertar, tem R$1.000. Para mim, R$1.000 dava 5 doces de batata. Por falar nisso, hoje eu fui no supermercado e a Maria disse, lá vai ele. A prateleira dos doces de batata de abóbora. Né? Então, era isso que eu ganhava. Ficou na minha mente. Era o doce que eu ganhava da minha mãe. Depois de um culto, que foi que o pastor falou? Cuidado, você. Ele falou sobre o profeta tal. O que ele disse? Mais ou menos isso, tá? Vai ganhar. E é sempre assim. Né? Então, ela não obrigava, ela me premiava, enquanto os outros, bom, deixa para lá. Depois não sabiam por que os filhos se desviavam. Então, quando você bebe da água e deixa os filhos beber da água, tudo vai muito bem. Quantas vezes o diabo tentou me desviar, mas eu só servia para dar dor de cabeça nele, porque ele podia prometer mundos e fundos. Papai e mamãe me ensinaram isso, aquilo, às vezes em sonhos, né? Está amarrado. Desde cedo eu aprendi. Mesmo em sonho, está amarrado. Isso eu não admito.
Eu sou com Jesus. Então havia aquelas coisas. Mais tarde, quando veio a grande onda de 1949, na Igreja Batista, olha, Batista, independente se vocês estão ouvindo, está na hora de vocês acordarem, hein? Porque foi lá que houve um grande avivamento e ninguém fala. Terça-feira de Carnaval, fevereiro. Foi um derramar do Espírito. Não continuação? Não. Os jovens ficaram para treinar corinhos, para cantar durante a semana. Semana de estudo. De domingo a domingo, existe o Espírito Santo? Para que serve? Existe batismo? Porque um pastor, João Batista da Silva, já está na glória, foi batizado. Aqui estou. Então, ele correu por todo o estado nas igrejas batistas independentes, fazendo uma semana. O Joãozinho aqui, já era mocinho, mas a mãe disse, olha, é bom descansar um pouquinho de tarde, eu estudava de manhã, não? Já está. Veio para a noite, que esse homem vai nos ensinar. O pastor não podia pregar mais que 35 minutos. Quer dizer que era limitada a palavra, como muitas igrejas ainda hoje em dia. Ser pastor é o fim do negócio. Você lê um versículo, você está me ouvindo, mas é isso mesmo. Você diz um versículo, anota 3 ou 4 pontos e fala sobre aquilo. Amém. E falo bem. Falo bem. Mas acontece o seguinte, você tem que falar, você está me ouvindo? A palavra e não deixar que os ouvintes se pensem, mas isso era naquela época, não, senhor. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele ainda opera hoje. E muito mais. Quer ver como muito mais? Na época de Jesus, você não estaria escutando eu falar. Operou que a ciência veio. Está aí, você está ouvindo o que eu estou falando aqui. A invenção, quem foi que deu inteligência para alguém descobrir tudo que tem feito evoluir o planeta Terra? Infelizmente, muita gente pega isso e leva para coisas inadequadas. Mas, se você é crente, use as invenções para o bem. Amém? Glória a Deus. Então, vocês vão rir agora, e você em casa pode rir. Me levaram para casa, depois daquela reunião, 2 horas da madrugada, ninguém ia embora. E os pais pensaram, nossos filhos foram para o carnaval. Imagina só o pensamento dos pais. Foram na igreja, onde será que eles estão? Porque era carnaval, né? E chegaram, a igreja estava em volta. Você que é batista independente, está me ouvindo? A igreja batista de Rio Grande estava em volta, numa nuvem de glória, a ponto de chamarem os bombeiros pensando que era fogo. Era fogo do Espírito. Bom, vamos para casa. Papai e mãe me levaram assim, um do lado do outro, filhinho, não dá aleluia alto. A turma na rua, eu me lembro numa esquina estava o guarda, o vigia na época, guarda noturno, era conhecido, papai, o que houve com o menino? Senhor Rabino Celestial, eu sou da Assembleia de Deus, dizia ele, então tá bom, tá ótimo. Até o guarda era da Assembleia de Deus que sabia que aquele barulho e tal. Mas depois eu fiquei pensando, né? Mas os outros meus amiguinhos falavam em línguas. Eu não. Era só aleluia. Caramba, que é isso, meu Deus? E, papai, não sei, meu filho. Os pastores não estão ensinando bem como deviam de ensinar, mas de repente o próprio Senhor vai te ensinar. E gostaria que estivesse ouvindo José Tomás Rodrigues de Lima, o grande homem de Deus que foi presidente dos Batistas Independentes. Que ele está, eu estou com 81, o Zé 6 anos menos, a idade da minha esposa.
ele, gêmeo com a irmãzinha. Eu disse, Jesus, se isso que eu ganhei é um dom, eu vou às 7h30 da tarde, né? Para a igreja. Cenário. Vou ficar lá na frente, assim, pediu Alcides Rico, que era o evangelista solteiro, tinha um pastor e tinha um evangelista solteiro. Naquela época só podia ser consagrado pastor se fosse casado. Hoje, bom, os tempos mudaram. Então, evangelista Alcides, só deixa eu subir lá para o cenário, vai fazer. Vou orar, muito bem. Papai era o vice-presidente da igreja. Tá. Eu achava, eu abri o cenário. Né? Então, o teu pai orou muitas. Daí a minha amizade com o teu pai. Ele era um senhor casado e eu menina. Então, aí, e ali? Não alto. Mas na minha oração, Jesus, se alguém vier e pedir para eu orar, e eu colocar a mão na pessoa, pedido da pessoa, é sinal que eu fui batizado. Agora, batizado para orar pelos outros, é isso. Ele não disse nada. Né? Então assim, começou a chegar gente, eu estava compenetrado que nem olhava assim por cima, né? Esperando assim, ajoelhado. Bom, daqui a pouco, João, era o José Lima, eu com 17 anos, 6 anos menos, quantos anos eu tinha? 11 anos. E a irmãzinha dele. Tu ora por nós, porque eu sempre achei muito feio. O cidadão tem 6, 7, 8 ou 10 anos mais, naquela época diziam, não, só dá sarnagem. Chamava sarnagem, porque era menor. Quando me chamavam de sarnagem, quando eu era, isso vem de sarna, né? E eu ficava aborrecido. O papai disse, não, tu vai ser sarna no poder de Deus. O papai sempre tinha uma palavra desse tipo. Mas não faz para os outros que faziam para ti. Então, crianças vinham para mim, eu acolhia. Por isso, eu estou sempre pronto a acolher qualquer pessoa, porque eu me acostumei. Se eu faço o contrário, eu sinto mal. Foi aí que Deus me abençoou. Então, botei a mão na cabeça da Maria, irmã do José, e do José. Senhor, se aquilo que eu recebi ontem é o Espírito Santo, embora eu não fale em línguas, batiza os meus irmãozinhos. Nem terminei. O José começou a falar em línguas e a Maria também. Depois era interessante que um falava e o outro, sem saber, estava interpretando. Eu também não estava entendendo aquilo. Depois, passado, um falava, vou interpretar, o outro falava, interpretava. Foi uma lição assim, tem falar em língua, tem interpretação. Foi quando eu disse para o meu pai, não, mesmo. Olha o que Paulo diz aqui na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 14. Vocês já pensaram bem? Capítulo 12 de 1 Coríntios. Por que que ele pula para o 14? Não esqueçam. Entre o 12 e o 14 tem o número que o diabo se desespera, 13. Porque Paulo foi o apóstolo de número 13, foi o que mais incomodou o inferno. O homem cheio do fogo do Espírito. Ele não era para ter o número 13, ele era para substituir Judas. Mas como os apóstolos esqueceram que o dono era Jesus, né? Pediram a bênção, mas lançaram sorte. Desde quando crente tem sorte? Crente tem bênção. Você está me ouvindo? Crente tem bênção. Lançaram sorte da mesma maneira que os romanos lançaram sorte com a roupagem de Jesus. Quem é que vai ficar com a roupa de Jesus? Jesus, muito democrata, aceitou.
Mas ele queria, era Saulo. Aí escolheu Saulo e junta todas as bênçãos dos apóstolos. Paulo nem de binóculo dava para enxergar ele. Né? E ele abocanhou com aquela intensidade que ele tinha, teologia dos homens, abraçou a teologia verdadeira do poder do Espírito. Né? Se tornou o homem que se tornou. Porque no dizer de Jesus, ele não escreveu só essas cartas, não. Jesus me disse, ainda nos últimos dias vão descobrir cartas de Paulo que foram colocadas dentro de vasos de barro e lacrados. Guardaram assim, porque o Império Romano estava queimando, coisa assim, né? Então, eu tenho esperança, assim como não faz muito tempo, em 49, 48, 49, descobriram, escondido numas cavernas lá em Israel, escritos dos profetas, certos textos que achavam que não era certo. Aí foram ver, mas é certo mesmo, caiu por terra, teoria de certos teóricos que achavam que aqueles profetas, que nem vou dar o nome agora, tinham colocado coisas assim para completar o pensamento. Deus não precisa completar o pensamento, ele tem o pensamento dele completo. Tá? Ele fala, está falando. Não. Então, pode criticar, amanhã depois vem à tona. Veio à tona direitinho que aqueles escritos daqueles profetas era aquilo mesmo que foi redigido no passado. Alguém acrescentou. Mas não. Estava direitinho. E eu espero que ainda apareça escritos. Não estou profetizando, estou desejando. Já pensou num momento desse? Descobre aí a terceira epístola, ou a quarta epístola de Paulo aos Coríntios. Tá? Com coisas tremendas, né? Eu não duvido. Duvidar seria um engano. Né? Bom, então, voltando para o meu caso. Até que um dia o papai disse, vamos ler aqui. Então vamos ler. Falando em João, vamos dar um pulo lá para ver o que João tinha. Qual era o dom que João... Primeira carta, olha irmãozinho, seja você católico, seja você evangélico, protestante, luterano, batista, Assembleia de Deus, ou livre pensador. Jesus ama todos. Ele diz, vinde a mim todos vós, que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Olha aqui, no capítulo 12, versículo 1, primeira carta aos Coríntios, Paulo está escrevendo assim, olha a maneira de Paulo escrever. Diz assim para o teu irmão. Certas coisas, 1 Coríntios capítulo 12, certas coisas que acontecem hoje, isso não é novidade, viu? Olha que Paulo está escrevendo. Paulo era doutor da lei. O Paulo, você é doutor da lei. Advogado, não é? Somos. Doutor da lei. E Paulo era um advogado. E um advogado. Mas da lei judaica. E nós somos da lei usada no Brasil. Olha como é que ele começa. A respeito dos dons, olha esse S, é plural. A gente lê e não presta atenção. Olha. A respeito dos dons espirituais, letra minúscula. Ele está trazendo a obra do Espírito já para o ser humano. Então ele coloca dons espirituais. Se eu fosse escrever, eu ia colocar, não estou, por favor. Não estou menosprezando meu querido irmão Paulo, que eu conheço ele. Jesus me apresentou ele lá em cima. Eu ia colocar espirituais, tudo com letra maiúscula. Então alguém diz assim,
Tu é fanático. Ah, fanático dos bons. Eu creio mesmo, até na capa da Bíblia. Então, a respeito dos dons espirituais, não quero, diz Paulo, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Não vão ignorar. Até aquela época eu era ignorante, porque é batizar no Espírito. Peraí, dons. Paulo diz que tinha gente que misericórdia. Quantos crentes evangélicos estão ignorando dessa dádiva celeste para nós? Porque Jesus, que não sabe mentir, você aí em casa está ouvindo? Meu Jesus não sabe mentir e teimosamente não sabe esquecer do que prometeu. Amém. Ficar em Jerusalém de férias? Não. Ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Ele não queria que os apóstolos saíssem. Alguém disse assim, mas eles já tinham recebido agora no carro, eu estava falando que Jesus apareceu para os apóstolos e soprou para eles, né? Ele tinha morrido, ressuscitou, então aparece, janelas, portas, tudo fechado, ele apareceu. É um espírito, coisa parecida, né? Não era espírito que comeu, né? E soprou. E recebei o Espírito Santo. Muita gente diz, ali já eles receberam. Não. É o Espírito Santo que deixa a mente das pessoas livre de pensamentos negativos. Agora, batismo no Espírito Santo é outra coisa. O sopro, uma coisa superficial, divina, mas soprou assim. Agora, batismo, uma coisa, tem alguém Orives aqui? Pelo joelho, coisa assim? Essa aliança aqui, a aliança que vocês têm no dedo. Umas são de ouro puro e outras são banhadas. Então, para ser banhada é um batismo numa solução. Eu fazia isso no laboratório aqui, lembra? Bota aqui um pedaço de ouro e a coisa que a gente quer, e uma solução perigosa, se botar na boca, mata, né? Então, liga na luz elétrica bem, digamos assim, não é de 120, não. E aquilo vai assim. Cada vez que os átomos da corrente elétrica passam pelo ouro, encontra o que está passando pela aliança, que não é de ouro. Então, daqui sai, mais precioso sai e vai ficando em volta daquilo. É uma coisa fantástica, né? A gente fazia experiência no laboratório da Ipiranga. Então, uma coisa assim, e vendo aquela experiência, meu Deus, isso é batismo no Espírito Santo, né? Nós ligados com o céu, o ouro divino vem e nos dá um batismo. Batismo tem que ser mergulhado. Por isso que nós batizamos com um pouquinho d'água, com devido respeito às outras igrejas que estão me ouvindo. Mergulhar a pessoa dentro d'água, é um simbolismo muito positivo. É um banho na cabeça, a planta dos pés. E se a pessoa leva a sério, não ficou um canto do corpo, parte externa, que não fosse molhado. Era isso que Paulo queria dizer aqui. Sabeis que, versículo 2, que outrora, quando éreis, passado, né? Gentios, quer dizer que ele está falando para os gentios, quer dizer, vocês eram, agora já não são mais. Deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres beato. Paulo está dizendo isso. Versículo 3.
Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito, letra maiúscula, de Deus, afirma anátema, Jesus. Ele não chama Jesus de maldito, não. Porque se ele está no poder, o que ele queria dizer? Se uma pessoa está sendo cheia do Espírito, alguém tem confiança, e perguntar à pessoa quem é Jesus, ele nunca vai dizer que Jesus é anátema. Ele vai dizer Jesus Cristo é o Senhor. Porque se é Espírito, não é de Deus que a pessoa tem, diz maldição contra Jesus. É isso que Paulo quer dizer. Experimentai os Espíritos. Muita gente tem uma vida rota que é sincera. E vê os outros sendo cheios do Espírito, se mete no meio bancando tal. O que aconteceu quando o menino, quando o rapaz, alguém lá via todos sendo batizados e eu não, aquela pessoa lá e quis imitar, e o diabo estava procurando, pegou. E essa pessoa ficou endemoniada, é bom nem pensar a dor de cabeça que deu. Mas experimentaram assim, né? Alguém experimentou. Quem é Jesus para você? Depois eu vou dizer quem foi essa pessoa para vocês. Essa pessoa disse isso não pensando. Foi o Espírito na pessoa, o Espírito Santo que disse, pergunta a essa pessoa, é uma senhora, quem é Jesus para a senhora? E essa pessoa saiu até de marcha ré, assim, né? Ficou assustado, né? Que era uma senhora. Tal. Aí chegou em casa e contou para o pai dele, para os pastores, eles foram lá. A pessoa tinha 15 mil demônios. Roda 15 mil. Então, o que isto quis dizer? O inferno, eles estão me ouvindo? Eles não querem as igrejas renovadas. Porque o diabo teve que trazer legiões dos 4 cantos da terra e foi lá para Rio Grande para atrapalhar o movimento. Mais ou menos 7 legiões, né? Mais ou menos. Olha, era gente jejuando, orando, os diáconos se revisavam. E os batistas não sabem disso, principalmente os independentes, mas o pastor Nils Score, ele reuniu o ministério e disse assim, irmãos, eu estava orando no meu gabinete e o diabo apareceu para ele. Ele disse, sai daqui. Eu não quero essa renovação. E eu mesmo escolho, perguntou, por quê? Porque isso atrapalha os meus planos. Então já dissesse tudo, vai, foi embora. Mas olha, leva os demônios daquela mulher, porque, sim, eu vou levar. Por quê? A igreja não se assustou, a igreja orou. Orou. Mas o diabo, no fundo, levou vantagem. Porque a partir dali, ficou assim, negócio meio... melhor cantar, pregar, e não se orou mais com aquela intensidade. Não foi orar que trouxe aquilo. Foi orar que incomodou o inferno. Porque o inferno não quer que você ore. Porque se Daniel não orasse, quantas vezes ao dia? 3. Os leões teriam comido ele. Mas a pessoa ora, ele era um churrasco no poder de Deus. E os leões nem chegaram perto dele. O mesmo aconteceu com os 3 amigos dele. Sadraque, Mesaque e Abednego. Jogaram eles na fornalha. Coitado do Nabucodonosor. É isto, irmãos. Você é em casa, escuta o que eu vou dizer. É isso que esse velho se preocupa. Às vezes alguém cheio de Espírito, tive uma visão, um anjo do Senhor. O pessoal não crê. Peraí,
Nabucodonosor não era crente, não era membro de igreja nenhuma. Ele saiu do trono e foi olhar na vigia. Ele quis saber quem era o quarto homem. Aí, pastores, será que vamos ter que chamar o Nabucodonosor para nos dar uma lição? Ele quis saber. Tira aqueles homens de lá. Saiu 3. Cadê o outro? O outro era o próprio, não era o anjo, não, era o Senhor Jesus em pessoa. Glória a Deus. Estava ali. Quando eu estive com Jesus, se você quer crer, você que está em casa, creia, senão o que eu vou fazer? Eu sempre quis saber, sempre quis saber por que veio aquele ser celestial. O Senhor me disse, aquele ser celestial era eu. Mas por que tu descesse e entrasse na fornalha? Muito simples. Meu pai, mesmo que Nabucodonosor não era um crente, é uma autoridade. Um presidente, um rei, é uma autoridade. Quando ele decretou que seja aquecido a fornalha 7 vezes, subiu ao céu, o pai disse, falaram no meu número. Ei, desce lá para dentro. Então, às vezes, quando eu falo com deputados, assim, amigos, tenha cuidado com o que vocês dizem. Eu conto essa, eles ficam meio assim, não? Subiu. O que eu estou falando está subindo. O que você está pensando de mim está subindo também. Então, a gente tem que ter um cuidado assim. Se é, não é. Bom, se é mentira do pastor João, o problema é dele. Mas se é verdade, eu não quero problema para você, entendeu? Tem que... Pensamento sadio. Ele está pensando bem. Se foi, que beleza. Se não foi, que pena, mas pode ser. Amém. Então, que não foi na época dele, mas pode ser hoje. Ô, glória. Aleluia. É o meu desejo que isso venha. Então, Amém. voltando, eu queria saber se eu tinha sido batizado no Espírito. Então, vai ler no capítulo 12. Eu estou lendo o capítulo 12. Os dons. Versículo 4. Por eu ter lido aqui, é que, bom, tem que ficar quieto, quase que entreguei o negócio aqui. Deixa eu lá. Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito, letra maiúscula, é o mesmo. Versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Versículo 7. Manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Você tem o dom da palavra, Deus vai te dar um dom que tem aqui, que daqui a pouco vamos chegar. Outro gosta assim, ser pacífico, aconselhado. Deus vai dar um dom correspondente. Porque este dom nos capacita, mesmo que você sabe que tem o dom, mas não está vendo ele. Mas o cretino do diabo está me ouvindo, ele de longe ele vê, se aquele danado já recebeu aqueles dons, isso vai me atrapalhar, entendeu? Porque são dons do Espírito, e o Espírito dentro de nós, junto com o nosso Espírito, discerne qualquer coisa errada. Por isso que o diabo não quer que o crente seja cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito, ele não pode chegar perto da gente, porque a gente pode vir com conversa fiada que você vai cruzar o chaforo. Porque o que você está falando não tem base na palavra, a Bíblia. Entendeu? Então, ficamos com o versículo. O versículo 8 agora, né? Vamos lá.
Porque a um é dado, mediante o Espírito, palavra de sabedoria. É um dom. Ah, aquele irmão, interessante. Quando ele, na sua vida real, é um simples. Era o caso do meu pai. Pena que na época não tinha internet, nem tinha esses gravadorzinhos. Que pena. Papai subia no púlpito a te desmedeiro, Henri Amon, eram simples operários. Subiu no púlpito, orava, começava a pregar, o pessoal não escrevia nada. Tanto papai como Atides falavam em língua, bem na mensagem. E em seguida interpretava. E sempre assunto que depois, quando terminava, alguém dizia assim: pai, não Chico, Francisco, professor, não, Chico, eu estava pensando assim, duvidando de uma certa coisa, não duvidando totalmente, mas e o irmão, não está sabendo, falou, e papai, o que o Espírito ouviu, que você, não totalmente por ignorância, mas não estava entendendo, então me usou naquela língua, e às vezes alguém lá no meio interpretava aquilo que a pessoa tinha escutado. Essas coisas, né? Está fazendo falta na igreja. É verdade. Vamos continuar. Palavra de sabedoria. É o outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Ver alguém falar uma coisa, e o conhecimento divino mostra, não está batendo na minha palavra. Versículo 9. A outro, no mesmo Espírito, fé. Irmãos, o que eu disse? Irmãos. Para mim, isso é coisa minha. O dom mais importante não é falar língua, é fé. É só dar uma olhada no capítulo 11 de Hebreus, você vai ver, pela fé, o capítulo 11 de Hebreus é tremendo. Fé, quando você lê, começa a ler, pela fé os mundos foram criados, pela palavra de fé de Deus, ele pronunciou, aconteceu. Vamos aqui, já sai lá para outra coisa, né? Tem que ter cuidado, porque então a hora passa. Capítulo 9. A outro, no mesmo Espírito, a fé. Foi esse dom que Deus me deu. Eu botava a mão na cabeça, com fé, dizia, Senhor, se eu fui batizado no Espírito, na minha ignorância, né? Eu dizia, mas Jesus olhava, né? Então, que ele receba. E eu ficava preocupado. Ué, ele foi batizado. Ele está falando em línguas. O outro está interpretando. E eu? Eu tinha recebido a fé. Eu não sabia. Levou um bom tempo. Papai disse, ô João, você recebeu fé. Aí eu fiz experiência. Tinha uma irmã lá que puxava a perna, sabe? E ela podia ser minha mãe. Um parto, uma coisa assim. Qualquer coisa que tinha uma mãe que ficou. Qualquer coisa que ofendeu um nervo, não sei, não entendo de medicina. E ela meio que tinha alguma coisa. Se eu falasse perto do teu pai, talvez a tua mãe é capaz de saber quem é a pessoa. Aí, eu vou fazer uma experiência. Eu pensei, eu vou dizer para ela, a irmã quer que eu ore? Não, isso fica feio.
que a mãe sempre dizia assim, menino, não nos casos espirituais, né? Menino, o que é oferecido está podre ou ardido, hein? Cuidado. Eu tudo eu levava e pensava, coisa assim. Trazer isso para a obra do Espírito não tem lógica, mas tem. Porque eu pensava, não posso correr na frente do Espírito. Eu tenho que andar na sombra do Espírito. Se eu correr na frente do Espírito, eu estou abusando. Se eu entristecer o Espírito Santo sai e fica a porta aberta, o outro entra. E note bem, hein? Preste atenção, você que está me ouvindo. Não vem para cá dizer que a pessoa não sabe que espírito está nele. Sabe. Ah, eu não sabia. Sabe. Porque o espírito sai e vem aquele espírito só de confusão, ele sabe que aquele espírito não tem nada a ver com o outro. É que ele fez alguma coisa que entristeceu o Espírito Santo, e o Espírito Santo retirou-se. Eu também não fico com receio. E Jesus, não me deixe fazer bobagem. Eu oro sim. Todas as manhãs, Senhor, não me deixe fazer bobagem. Se tu vê que amanhã eu vou fazer bobagem, diz assim, João, te aposenta, fica quieto. Porque o cidadão é usado por Deus, fica vaidoso, bum. A queda é terrível. Deus não tem culpa. Foi o indivíduo que fez tudo para o egocentrismo. Diga, o grande mal é o maldito egocentrismo. Vamos orar? Que nenhum dos que estão nessa peça e os que estão nos ouvindo, jamais o egocentrismo tome conta, e sim o cristocentrismo. Amém? 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 Bom, eu orei pela irmã, assim, porque ela chegou para mim, Joãozinho, podia orar por mim? Posso? Louco de alegria, né? Então, eu queria que ela dissesse assim, menina, mocinho, toca aqui na minha perna, mas a senhora, né? Eu disse, vamos fazer o seguinte, eu vou orar pela sua mão, e a senhora coloca onde tem o seu dodói. Me levei assim. Aí tem a mão no ombro dela. Jesus, aqui dentro, se eu ganhei mesmo a fé, cura ela. Nessa hora a perna dela fez. Nem vou contar para ninguém, se eu vou contar, olha aí, quem é que usou, coitadinho? O outro. A coitadinha pensou, se eu vou dizer, vamos dizer que eu estou elogiando o João, eu quero elogiar Deus. Não, aquilo ia servir de estímulo para outros. Eu concordei plenamente, mas para mim foi bom. Então eu tenho fé. A partir daí, ficava a fila para eu orar, pum, era batizado. E eu continuava, e eu não falo em línguas. Em 1949, fevereiro, 49 para 59, 10 anos. 69. Estou na frente da primeira igreja batista brasileira na Zenha, conhecida como Brasa. Era igreja fria na época, na escola dominical. Chovia, só tínhamos 20 adultos e uma criança. E aí a minha secretária da escola dominical, me deram a carteira de ouvido, Ana Maria do Nascimento. Hoje ela é Ana Maria do Nascimento Eberle. Conhece ela? Ela foi minha secretária. O que ela é hoje sempre foi assim, espontânea. Eu gostava. Bom, eu superintendente e ela minha secretária. Aquela morena, vovô?
fantástico. Aquilo uma secretária, aquela senhora, né? É inteligente, que assim dizer. E ela, irmão Marcos, lá ninguém me chamava de João. Irmão Marcos, só esteve lá em casa contando, papai, o santo homem de Deus, o pai dela já está com Jesus. As suas experiências. Está chovendo tanto. E a lição da escola dominical feita pelos batistas brasileiros. Né? Eles têm um respeito profundo pelo Espírito Santo. E não buscam porque eles têm cuidado, têm um zelo. Não se fala deles, de maneira alguma, porque eu fui um deles. E depois aprendi. Então, era capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Era assim, ninguém melhor que o Senhor. Só contou lá que ia batizar no Espírito Santo. Aí eu olhei assim para o pastor Pedro Tarcier, doutor Pedro Tarcier. Você é batizado no Espírito Santo? Sou, sim, senhor. Eu também. Então conte para nós a sua experiência. E o pastor abriu. Eu comecei a contar. Foi a primeira vez que eu tive uma visão, assim, dentro da igreja. Uma nuvem, bem branquinha, assim, entrou pela porta do templo. Não, eu não estou vendo isso, pensei. Estão falando, e não conseguia tirar o olhar, né? E o pessoal estava atento, né? E eu estou falando. E de repente aquela luz ficou bem, aquela luz ficou bem assim, como essa lâmpada, bem clara assim, e saiu da lâmpada assim, como um raio. Ele faz assim, né? Já viu caindo um raio? E eu ouvi aquela voz como um trovão: morre João Carlos Marques. E o velho João Carlos Marques, novo ainda, né? Já casado, pai da Rosana, não tinha ainda o Carlos, caí no chão, rente. 20 anos depois, falei em línguas, cantei em línguas. Engraçado que eu estava de camarote, eu me assistindo. O Espírito fora. O João Carlos Marques assistindo. Eu te dei uma experiência que eu quero dar a qualquer um que me busca. Amém. Nessa noite eu posso fazer. Amém. Porque vocês estão muito atentos. Não somente atentos. Está sendo registrado nessa fita. E eu vou falar através dessa fita para todos aqueles que levarem a sério essa reunião. E vocês que estão em casa, estão ouvindo, leve a sério. Eu não sou Deus de confusão, mas de salvação. Dá glória ao meu nome. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Vamos dizer, Jesus, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Ele tem direito da opinião dele, não? Glórias a ti, Jesus. E quantas igrejas, gente pura, santa, você está falando uma coisa, e o Senhor não fala, porque não tem abertura. O irmãozinho ali tem abertura e eu tenho a graça da interpretação, né? Levou um bom tempo para eu ganhar depois a interpretação, né? Qualquer língua que falar língua espiritual, eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês. Por exemplo, ele está falando de uma língua. Pode ter 1, 2 ou 3 irmãos ou irmãs aqui que também tem o dom de interpretar. Tem que ter um cuidado muito grande. O que eu disse? O diabo é muito sem vergonha. E pode, por exemplo, o pastor Paulo aqui, ele tivesse o dom de interpretar. Digamos assim, que o Senhor disse assim: eis que eu estou em vosso meio. Eu interpretar. Eis que eu estou em vosso meio. E o Paulo, ele tem a interpretação
da entrelinha, porque quando Deus fala, meus irmãos, ele não fala numa linha, ele é 7 espíritos, são 7 linhas. Isso eu aprendi do lado de lá. Não fala por aí que vão dizer coisas contrárias a mim. Entendeu? Então, ele fala, pode ter 7 pessoas, cada um interpretar o pensamento divino, nunca será contra. Eis que eu vos amo, nunca vai dizer assim, eu não amo, não. Eis que eu tenho grande amor por vocês. Olha, não, eu ouvi que o Senhor disse, vocês são para mim uma bênção. Não está dizendo a mesma coisa? Glória a Deus por isso. É. Então, foi tudo isso que o Senhor foi me ensinando. Porque, Deus. para os homens aqui, vocês serviram nas Forças Armadas, e tem uma hora, ele está dizendo, 1, 2, 1, 2, está marchando, né? Aí o sargento, um cabo, né? O senhor, na infantaria, companhia, eu servi na artilharia, na bateria, né? Out! Ordena marcar passo. Marcar passo, o camarada não vai caminhando, fica marcando passo. E se for num terreno de areia, o que acontece? Vai afundando. As igrejas, mesmo pentecostais, estão marcando passo. Há muito que o Espírito Santo está dizendo, por favor, você vai me escutar, você já foi militar, eu vou dizer uma coisa, não estou xingando ninguém, mas o sargento, o oficial, diz assim, ordinário, não está chamando o cidadão de ordinário, faz parte, né? Ordinário, em frente, marcha. O Espírito Santo está mandando isso. O pessoal não está ouvindo, está marcando passo, e muitos estão marcando passo para trás. Está entendendo? Foi uma coisa que eu de saída eu aprendi. E como sofri quando um dia eu falei, não me pisaram porque o papai era um dia presidente. Porque gente boa na igreja em Rio Grande, esse menino, rapaz, ele estava querendo, papai não está querendo nada não. O meu filho, eu dou uma folha de papel, em branco eu assino. Eu sei que ele não vai me trair. Não dá para fazer isso com filho nenhum, tem que ter uma confiança mesmo. O filho pode ser bonzinho, mas alguém induz, bota aí, eu deixo essa casa para ele. Então, todo cuidado é bom. Então, você não tem importância quando alguém vier te induzir. Não precisa falar. Então fala para o diabo que eu vou continuar falando, porque Jesus me manda falar. Glória a Deus. Porque querem deter. Então, nós cantávamos quando veio o poder do Espírito. Oh, atenção, irmãozinhos, da antiga Seara Latina, a Igreja Wesley. Vamos orar? Vamos. Senhor Jesus, há uns anos atrás, 1969, 1970, tu usaste o templo da Igreja Metodista na São Vicente, João Wesley. Usa novamente. Amém. Ou outra qualquer. Amém. Amém? Irmãos, vinha até padres, freiras, tirar uma batina e orar com a gente. Esses eu falo, pessoas que tiveram, não me lembro, mas que eu creio que não se lembre mesmo. Sabe por que não se lembra? Quando se conta uma anedota,
Não estou falando anedota imoral, mas uma anedota engraçada. Você acha bonito? É bonita mesmo. Amanhã eu vou lá no consultório do Dr. Paulo e vou contar para ele. Não está fazendo bobagem nenhuma, está contando uma anedota decente, coisa engraçada. Mas hoje aqui, o Espírito de Deus está sendo derramado, amanhã eu vou lá no consultório e falo outra coisa. Faz fofoca santa. Amém. Usa a tua mente e a boca para falar das coisas divinas. Como não fala, fica depois esquecido. É isso que tem acontecido nas igrejas. Quando eu prego nas igrejas de Rio Grande, na minha ex-igreja não me convida. Não são meus inimigos, não. Eu não saí brigado, eu saí com carta de transferência. Carta de transferência. Eu tenho ela, se não tivesse, Deus me livre. Carta de transferência para outra igreja. Direitinho, preto no branco, assinadinho, tudo. Continuei com um professor do seminário que eles tinham, nunca comprei um centavo, pelo contrário, eu ganhava muito bem na refinaria. Então, eu nunca fui dizimista. Você que está ouvindo aí, eu nunca fui dizimista, porque eu dava 10% para a igreja e 10% para comprar Bíblias e Novos Testamentos e ajudar os alunos do seminário que eram pobres. Quem dá 20%, o que é? Não sei. Então, quando eu digo nas igrejas, irmãos, eu nunca... Às vezes me pastor, fala sobre dízimo. Eu não gosto de falar isso. Bom, mas, olha, o pastor pediu para falar sobre dízimo. Irmãos, eu vou ser sincero, eu nunca fui dizimista. Aí, pessoal, o pastor me olha, um momento, peraí. Porque eu dava 10% da igreja, e os outros 10%, eu costumava assim fatiar ele, que era bastante, sabe? E botar no bolso do pastor que ganhava pouco. Muitas vezes eu coloquei no bolso de um pastor, não vou dar o nome dele. E passaram-se os anos, depois eu passei a ser um pastor itinerante, sem salário, você está ouvindo? Sem salário. E eu estava pregando em São Paulo, em Campinas. E eu vi aquele pastor que muitas vezes eu colocava dinheiro no bolso dele. Aí o pastor, eu olhei assim, está entre nós, pastor fulano de tal, se o senhor permite. Eu era menino e eu ouvi o senhor tocar violão. Ele ficou assim. Eu tinha a idade de 3, 4 anos. E papai me carregou nas costas, tinha chovido, tinha muita água naqueles campos da hidráulica em Rio Grande. Pegou os sapatos, a meia, me deu, né? Segurando o cabelo do papai, segurando assim, regaçou as calças e atravessou para ir num ponto de pregação. A vontade que se tinha de ir. Chegamos lá, esse irmão lá, quase que eu dei o nome dele, um baixinho, um enorme violão, tocando, cantando. Né? Vai buscar o quê? Os cordeirinhos, vai buscar. Nunca esqueci. Né? Eu disse esse irmão tal. Aí o pastor disse, faz favor, vem para cá, sente aqui. Ele já está com o senhor agora. Sente aqui. Mas os filhos dele devem ficar sabendo disso. Vamos. Ele veio e tal, depois. Ele ficou emocionado, porque ele tinha escutado muita coisa negativas a meu respeito. Né? Porque coisas positivas, para que contar? As negativas, né? Então, infelizmente fazem isso. Você pode contar um fato para mostrar que não caiam naquele erro, sem dar nomes. Isso. Paulo e Pedro entraram em choque, está escrito, né? Mas foi para a honra e glória de Deus. Então.
E Pedro escreve, o nosso irmão Paulo escreve coisas que o Senhor revelou para ele. Né? Como dizendo assim, não estou por dentro, mas o Senhor revelou. Já leu na Epístola de Pedro. Bom, então, interessante, aquela sementezinha que eu dei para ele no passado, se eu tivesse colocado na caderneta de poupança, não ia dar o que deu aquela noite. Ele me abraçou. Eu vou botar no teu bolso uma coisa. Eu senti de dar esse dízimo para você. Irmão, ainda bem que eu levei a mão no bom, disfarcei, botei por dentro, ele deu o dízimo de uma herança. Sabe o quê? Depois ele me disse, o único moço que botava a mão no bolso, me ajudava, dava roupa para os meus filhos, pastor. Que bom ser agradecido, né? Eu estava na curva da estrada, o meu carro fazendo reco, estava precisando de, não de azeite, de espírito eu tenho, mas dinheiro. Né? Quando cheguei em casa com esse dinheiro, o marido disse, mas João, ele pediu para não dizer quem, mas eu semeei um dia, querido. Então, a Maria, se eu recebo alguma coisa, não vai te esquecer, está muitíssimo aí. Mas eu não esqueço. E assim, está sobrando, dá para alguém. Não é porque eu tirei aquela vez, aquele cidadão, então, diz aquilo que Jesus te ensinou. Eu vou passar para você. É dando Que se recebe. que se recebe. E, por exemplo, a mão direita dá, a esquerda não interessa. Entendeu? Deu assim, eu dei porque Jesus mandou dar. Eu estendi a mão porque Jesus mandou. Se ele mandou, não vai me fazer falta. Porque quando ele te manda fazer uma coisa, ele lá adiante vai te dar. Amém. 3, 4 vezes mais. Amém. Não fica pensando, eu dei, eles não souberem empregar. Quem sou eu para achar que não é? Foi empregado. Se não souber, é com Deus. Se souber, também é com Deus. Amém? Amém. Bom, mas voltamos aqui. Então, sem querer sair, eu dei uma volta assim para ver que com fé eu dei. Com fé eu plantei. Quantos anos depois, jamais eu ia esperar que daquele celeiro ia vir aquilo. E um dia, contando numa certa igreja, 3 ou 4 irmãos depois me procuraram. Pastor, aconteceu isso comigo também. Pastor, então conta, não precisa dizer para quem, mas conta, que é dando que se recebe, é amando que somos amados. Amém. Quer ver uma coisa? Você ama uma pessoa, o inferno fica bravo. Se o inferno fica bravo, o céu fica contente. Amém. Então, ou eu obedeço o inferno ou obedeço os céus. Eu sou um cidadão aqui da terra? Não. Eu sou estrangeiro aqui na terra. Eu pertenço ao reino de luz. Amém. Eu estou de passagem aqui, sou peregrino. Amém? Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Olha o horário aí, hein? Xiii, 10h10. Tá longe da meia-noite. Não, mas eu tenho olha que não está cedo. Sim. Vocês vão orar por mim? Vamos. Eu vou pregar amanhã. Morredes? Que é presbiteriano. Irmãos, Deus sempre tem um plano para cada criatura. Nunca pense assim, eu não sou nada, Ele é tudo. A mim não me convidam, também não fica assim. Convida o fulano,
Oh, glória a Deus, abençoa o fulano, mas não esquece de mim. Quando começou o grande movimento espiritual no Wesley, o meu primo, o reverendo Moisés, ele foi cheio do Espírito. Eu não sei como é a vida dele agora, espero que continue cheio, né? Ele foi cheio do Espírito. O Erasmo. Era uma coisa tremenda, a gente se reunia e caía fogo. Só voltava a ter que chamar o corpo de bombeiro, né? Para querer apagar o fogo do Espírito. Não pode, né? Bom, então, eu era advogado e nós tínhamos a nossa sede do lado do Correio Central, lá perto do que foi fórum, não sei o que é agora. Bom, então, eu tinha ido no fórum, estava contente da vida, porque graças a Deus eu sempre ganhei as causas, né? É parceiro da vida. E do lado assim tinha um banco, não sei o quê, abandonado. E o pessoal descobriu, alugaram, limpamos aquilo. Eu tirei o casaco, o sapato, fui limpado, vassoura, tudo aquilo. Advogado, todo mundo trabalhava junto, né? Deixamos aquilo brilhando, né? Caiando, limpando. E aí tivemos a nossa sede, né? Que era no Oeste, emprestado. Agora tinha, cresceu, era tanta gente. Então, eu chego. Então, cada dia, um dos pastores. Era mais ou menos uns 7. Eu era pastor, mas não. Só pastor assim, auxiliar, né? Era assim, olha, tem pessoa endemoniada. Era eu e o pastor. Alberto? O judeu. Alberto. Né? Porque o Alberto se converteu, até o dia de hoje, não sei porquê. Vem cá, Alberto. Pendura nesse cabide do João, brincando, né? E ele andou comigo uns 5 anos. E ele, o Velho Testamento, me dava uma surra em Velho Testamento. Eu não conhecia. Então eu levei ele pela Europa, né? E ele uma benção. O Alberto nunca fez bobagem, o camarada. Fantástico, né? Quando eu ia levá-lo para os Estados Unidos, ele criou a aba. Aí, Jesus não mandou eu criar nada. Então, vai ser, se foi Jesus que mandou, vai ser bênção. E a aba é uma bênção, né? Então, você não sabe o que é a aba? A Aliança Bíblica de Avivamento. É o que ele tinha na cabeça. Alberto era uma aliança dentro da Bíblia de avivamento. É isso que ele queria. E agora está do lado de lá numa bênção tremenda, né? Então, eu entrei, cumprimentei, e o Moisés, caísse do céu, primo. Eu ri, disse, quem caiu do céu foi o Deus. Foi uma risada geral, tal, né? Estava assim, cidadão muito simpático. Esses que trabalham para os dentistas protéticos, lá da igreja metodista de Curitiba. Ele estava com mais 2 pessoas, queriam saber tudo a respeito do Espírito Santo. Vieram falar com Moisés, porque Moisés é a igreja metodista, né? Procuraram ele. João, bom, brincando, dizer assim, é pena que ele é batista. Brincadeira, aquela brincadeira. Mas é boa gente. Né? João, me quebra esse galho. Que? Eu não podia ir lá. É quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu tenho meu sócio. Ele é católico. Eu tenho que proceder de uma maneira digna. Ele fazia as pesquisas e eu fazia as defesas orais. Porque ele descobriu que eu era pregador do Evangelho. Pô, João, um dia eu vou ver, viu? Pô, quando a gente se formar, tu vai fazer as defesas. Né? Porque o difícil é ou não é?
Escrever é uma coisa, agora papapá é outra coisa. Tem que ter fundamento mesmo para na hora, né? Não. É isso, graças a Deus, Deus dá graça, né? Aí, quebra esse galho. Tá bom. Não posso dizer nada. Ele está viajando, o doutor Hélio Vitor Pochenborg. Eu vou falar com ele, mas está na cara. Aquele homem é fantástico. Porque ele era o primo rico. E ele foi na minha casa. Eu chego em casa, abro a porta, está ele e a esposa conversando com a minha esposa às 19 horas, num dia de semana. Porque eu era diretor de venda de uma determinada firma. E queria trabalhar como advogado, mas eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Eu, assim, pegava pequenas causas, assim, mas não tinha dinheiro para alugar alguma coisa. Tinha os filhos, né? Uma série de coisas. Né? E tinha que pagar os empréstimos. Eu gosto do Bradesco. O Bradesco abriu na Voluntários da Pátria. 3 ou 4 dias depois cheguei lá, eu preciso de um empréstimo. O Cabral olhou para mim assim, fui com a tua cara. Então abre uma conta. Ah. Irmão, fidelidade. Foi fantástico. Né? Bom, então, eu pensava, meu Deus, manda alguém. Chego em casa, está o doutor Hélio Vitor Conchibora lá em casa. Nós tínhamos formado, já fazia mais de ano. E ele, ô João, é surpresa, estou aqui. Eu fui lá na hora e descobri o teu endereço. Fiquei assim, porque nós nem sentávamos juntos na terceira ou quarta fila, assim, outra assim, na parede, que entrava na esquerda, assim, ele ficava aqui. E ele sentava aqui na frente, ele e os outros assim. Cá para nós, eu era o único primo pobre no colégio, na faculdade, da PUC, à noite. E eu estava dizendo aqui para a dona Maria, eu tenho dinheiro. Eu sei, Deus te abençoe. Eu sei que tu não tem. Mas, sabe, dona Maria, eu já disse. Ó, trouxe a minha esposa aqui para o testemunho. Seu marido é um anjo do céu. Eu nunca vi ele contar anedota. Viu? 5 anos na faculdade ele de hoje. Nunca entrou em questões políticas. Ficava quieto ouvindo as aulas. E um dia, Dona Maria, chorou quando disse isso. Dona Maria, um dia, tu te lembra aquela aula do padre fulano? E lembra? Esse sacerdote até já é falecido. Ele era padre na Igreja Católica Menino Deus, que agora é um edifício. Aí ele dava aula. Cultura religiosa, nós tínhamos que estar por dentro de cultura religiosa. Eu estou quieto, assim. E um dia disse para minha esposa, engraçado, primeiro semestre, 4 meses a gente chama semestre. Ele não falou todo tipo de religiões, budismo, e brahmanismo, islamismo, e uma turma de ismos aí. Não falou em cristianismo. Um padre, que engraçado. Uma sexta-feira, dava aula sexta-feira. Primeira sexta-feira do mês de agosto, nós viemos das férias, né? Sentei assim. Boa noite, senhores e senhoras. Não sei se vocês repararam, eu sou um sacerdote, ele não ia fardado de uma camisa assim, limpinho. Ele era aí de Caxias.
Vocês notaram que eu sou cristão. Todos que são cristãos. Ele sabia que eu era evangélico, pregador da palavra. E eu deixei, esse segundo semestre, falar sobre duas religiões reveladas. O judaísmo e o cristianismo. Agora, para se estudar o judaísmo e o cristianismo, só tem um livro. Eu disse que eu era o único crente e ainda por cima pobre. Perto dos outros, todos tinham carro. Só o João não tinha. Naquela época ter carro, precisava ter papai que garantisse, né? Bom, então, compensação, eu ia de ônibus para casa sempre de carro, que todos queriam me levar. Que legal. E Só continua que até hoje. quando moça me desculpa que eu não entro em carro de moça sozinha. Só se tiver outras. E que prometo que não vão sair no caminho. Eu não sei o que, então vão que o senhor já foi. Porque, irmãos, estão de olho, tem que ter cuidado, hein? Bem se zelaram. Ele contando isso para Maria. O João é assim, Dona Maria, mas eu sei o marido que eu tenho e tal. Mas aí ele contou. O que eu mais gostei do João, quando o padre fulano disse assim, para poder dar aula, todos têm que comprar uma Bíblia. Imagina só coisa do século XX. Porque no século XV, XIV, que tinha uma Bíblia para a fogueira, né? E são as coisas, né? Tempos mudaram, né? Aí, os filhinhos do papai rico, com devido respeito, todos para brincar com o pai. Que negócio, né? Custa muito caro, já é muito livro, mais esse, mas esse. Coitado do padre, ficou vermelho, sabe? Eu peguei, me virei assim para o colega, que era líder. Colega, líder, o senhor permite? Não, que está na aula. Não. Eu tenho que pedir licença, porque você é o presidente da aula, não está dizendo nada. O senhor também está brincando. O senhor permite e o senhor permite lhe defender? Para o pai. Perfeitamente, pastor. Bem, eu levantei, ora. Eles não tinham nada para me acusar, todos ficaram quietos. Eu não sou católico, vocês são. Isto é uma vergonha, é um desacato. O cidadão, em vez de estar rezando, estudando a Bíblia, está aqui dando aula, e ganha uma ninharia aqui. E vocês estão. Vocês não ficam com vergonha? O caso é Bíblia. Vamos fazer um acordo, padre? Eu vou ao alcance, o senhor vem no meu alcance, tá bom? Tá bem. Eu pertenço a uma organização mundial que chama-se Gideões Internacionais. E nós distribuímos Bíblias gratuitamente. Principalmente Novos Testamentos. Tá bom, Novo Testamento tá bom. Com Salmos e Provérbios. Melhor. Mas o senhor, agora quando terminar a aula, é 2 períodos. Vai ter o recreio. O pessoal vai tomar cafezinho. Nós vamos lá no diretor da faculdade. E há 2 anos atrás, eu vim com o meu grupo aqui distribuir Bíblias. E o diretor não disse não. Deixa para depois. E esse depois, mas não é possível. Bom, então, se o senhor resolver, quantos alunos tem na faculdade? 25 mil. Muito bem. Numa semana eu tenho 25 mil, pela fé, exemplares bilíngue, português e inglês, pela fé.
naquela semana, 2 ou 3, ia ter um encontro dos Gedeões e vinha dos Estados Unidos secretário. Eu vou pegar ele pelo pé. E eu arrumo, já disse ainda, uma Bíblia ou um Novo Testamento para cada um. Já que vocês não têm dinheiro, nós damos gratuitamente. Foi uma risada geral, tal. Olha, meus irmãos, ele foi lá. O diretor e o reitor pediram 1.001. Eu creio, eu disse para eles, que o diabo sem vergonha não quis que a gente distribuísse. E Deus tinha um plano que agora eu vim aqui. Conclusão, depois fomos lá e distribuímos dos padres. Foram lá nos ajudar a distribuir. Glória a Deus. Aí fomos fazer o estudo. Só que toda a turma queria pertencer ao meu grupo, safado. Todo mundo está me ouvindo. Das costas. Porque ele vai fazer, né? Então, dividir o grupo assim, deu direitinho 13. 13 para cada, tá, 13 grupos. Bom, então, Hélio Vitor. Tinha Beto Passadinha e o doutor Luiz Carlos Bauer, dono da Rádio Princesa e uma rede de rádio no estado. Eu aceito. Mas olha aqui, eu quero que o senhor me dê a sua autoridade para mim. Aos sábados nós vamos nos reunir. Doutor Bauer, eu tenho empregado na sua rádio. Já te ouvi lá. Eu quero aquela sua biblioteca. De graça, perfeitamente. Mas o senhor vai ter que estar lá às 7 horas da manhã, de todos os sábados, até a gente fazer todas as pesquisas. E às 7h05 eu fecho a porta e boto a chave no bolso, não sai ninguém. Eu ainda disse assim, tem sanitário na biblioteca? Tem. Então tá bom, não precisa sair lá fora não. Alguém faltou, não assina no trabalho. Quem quiser vai lá na biblioteca, da PUC, está lá. Nosso trabalho tirou nota máxima. Irmãos, o padre pediu para... O senhor pode apresentar o trabalho de vocês, é de ouro. Por quê? Os outros temos... Jesus era amante de Marta e Maria. Para quê? Para brincar com o padre. É para brincar com o padre. Fizeram isso, fizeram. Outros fizeram uma turma de bobagem que não dá nem para falar. Eles estão brincando com o Senhor. Pode ficar certo. Mas nosso trabalho foi muito bom. Ótimo. Tinha um rapaz, um Grilo, um português rico, mais rico. Ele era rico mesmo. Sabe o que ele fez? Tudo pago. Tá bem. Mandou fazer um trabalho, capa de couro e letras a ouro para dar para o padre. E mais outro para fazer estudos. Eu disse para o padre assim, posso te chamar de meu irmão? Depois dessa tua defesa, pode. O trabalho dos meus colegas é um trabalho bom? Não. O de vocês é que é bom, por isso que eu quero que o senhor apresente primeiro. Posso fazer uma pergunta? Pode. Na Igreja Católica, vocês ensinam comer a sobremesa e depois a comida, ou a comida e depois a sobremesa? É claro, primeiro a comida, depois a sobremesa. Então, se o meu trabalho é bom, é sobremesa. Tá. Então dava 10 minutos para cada grupo. Eu ficava quieto assim, tinha vezes que eu fazia assim. O tamanho do disco que saía. E o padre quieto. E o meu grupo se olhava assim, quieto. Agora, na próxima sexta-feira, os 2 períodos, eu vou dar para o reverendo, não 10 minutos, vou dar assim, meia hora. Não, senhor.
Eu quero os 2 períodos. Glória a Deus. Ou dar os 2 períodos, ou então o outro colega para fazer o serviço. Porque o senhor disse que o nosso trabalho está bom, então eu vou falar para vocês verem o que é trabalho bom mesmo. Não é nem 10% aí. Chegou para mim. Eu te prometo uma coisa, eu vou ficar rezando. Não, eu quero que tu fique orando. Tá bem. Quando eu assumi, né, os outros ficavam aqui embaixo. Ele desceu, reverendo, pode sentar na minha cadeira. Não, senhor. Muito obrigado. Vou ficar aqui em pé. E ele foi sentar na minha carteira. Escute que esse homem vai dar aula, diz o padre. Como o tempo mudou, né? Que pena. Eu fui falando, tocou a sineta dos primeiros 45 minutos. Eu continuei falando, e tocou para o recreio. Ninguém levantou. Eu disse, são 30 minutos de recreio, eu vou falar mais desses 30 minutos, pode ser? Tá, funciona. Aí começou a choradeira. 30% tinham sido crentes, estavam no mundo. Vieram à frente, aceitar Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Chorando, padre, o que é isso? Padre, o senhor sabe o que é batismo no Espírito Santo? Não. Então leia capítulo 2, padre, de Atos. E ele leu, hein? Foi um dia na aula, aconselho ler o capítulo 2. Então, irmãos, no lugar que você estiver, você está dentro do capítulo 12. Amém. Que sexta-feira que vem daremos continuidade. Tá bom? Amém. Ora vai, chora, agora vai, tudo empatado, gaba, roxa, tabada, Senhor, se conosco. Amém. E agora, quando eu for pregar ali, naquela igreja que eu fui para quebrar um galho, e o galho foi tão bem quebrado, que até o diabo que morava no forro da igreja foi expulso. E todos viram, e toda a cidade, 25 mil habitantes, foram sacudidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, porque tu és Senhor. E Amém. tu, quando mandas, tu não manda ninguém sozinho, tu vai junto. Amém. Portanto, agora eu sou melhor do que ninguém que está aqui e do que ninguém que me ouviu. Sou de carne, osso, músculos e sangue. Mas eu creio até na capa da Bíblia. Dá um avivamento em todas as igrejas cristãs, Amém. Glória a incluindo a Deus. igreja católica, romana, a grega e a russa. E seja um estrondar do Espírito em toda a face da terra. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Por esse dia, pela vida de cada um aqui, do pastor João Carlos Marques, Senhor. Nosso Senhor, colocamos diante do teu trono de graça, poder e misericórdia, Senhor, a ida do teu filho, Senhor, a cidade de Morretes, Pai, naquela igreja e tudo que vai acontecer lá, Senhor. Que seja, Senhor, 10 mil vezes mais do que foi lá quando ele foi a primeira vez, como ele contou, Senhor. Guarda, acampa teus arcanjos em volta do teu filho, guarda ele, Senhor. Deixa ele oculto ao mundo das trevas, Senhor. Guarda os seus familiares em nome de Jesus. E que, Senhor, que haja, Senhor, um derramar extraordinário do teu Santo Espírito naquela cidade, Senhor, naquela igreja, Senhor. Que haja sinais, cura e maravilhas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que haja um abalo extraordinário do teu Espírito Santo, Pai. Positivo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos embora.